sou Tatiana Fonseca e começa agora mais um programa Conectados com a Escola, idealizado pelo CRPE com a participação de vários professores da nossa cidade. Hoje é quarta-feira e nosso programa está cada dia mais especial. Então se preparem, porque a nossa primeira aula está hiper divertida. Olá, pessoal! Olá, meninada! Falei que voltava e eu voltei com o quê? Outra história e outra atividade para a gente continuar essa semana fazendo atividade com o pessoal de casa. Bom que é diferente, é divertido, combinado? Hoje eu escolhi uma história bem bacana, sabe? Essa história fala de uma coisa que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, mamãe tem, papai tem, todo mundo tem. Sabe o que é? Nome. Todo mundo tem um nome, né? Mas essa história é um pouco diferente. Conta a história de um menino que não tinha nome. Ué, mas existe alguém que não tem nome? Este menino não tinha nome. E o nome dessa história é esse. O menino que não tinha nome. Então eu vou começar. Era uma vez um menino que morava com sua mãe e seu irmão. O seu irmão tinha nome, mas esse menino não tinha. Um dia, a mãe dele falou assim: meu filho, você não tem nome, a gente tem que arrumar. Vai lá na Estrada dos Anjos, que tem um anjo que vai te falar seu nome. Mas preste atenção, é o anjo bom que vai te falar o nome, porque você deve tomar cuidado, porque lá tem um anjo mau. Ele falou: ah, mãe, moleza. Eu não vou encontrar com um anjo mau, não. Só vou encontrar com um anjo bom, vou descobrir meu nome e vim embora e te conto. Então, tome cuidado, meu filho. E lá foi ele. Foi cantando, tralalá, tralalá. Foi vendo borboletas, passarinhos, passou perto do riacho. Ele fez uma viagem um pouquinho longa. Quando ele estava lá no bosque, na estrada dos anjos, sabe o que aconteceu? Olha quem apareceu. Isso mesmo, o anjo bom. Tinha asas e até uma coroa. O anjo bom. E o menino falou: o anjo bom, ele que vai me falar meu nome. E o anjo bom perguntou: e aí, menino, você quer saber o seu nome? E ele falou: quero saber o meu nome. E aí, ele falou: então preste atenção. O seu nome é Tate Calanque, Catacan Xilá Calanque. Vou repetir, preste atenção. Tate Calanque, Catacan Xilá Calanque. O menino: gostei do meu nome. Vou até falar. Tate Calanque, Catacan Xilá Calanque. Muito bem, menino, o anjo falou. Então você deve ir para a sua casa e falar para a sua mãe. E o anjo desapareceu. E o menino gostou tanto do nome que foi até cantando pelo caminho. E ele foi cantando assim, ó: Tate Calanque, Catacan Xilá Calanque. Tate Calanque, Catacan Xilá Calanque. Ele cantou muitas vezes essa música para não esquecer o nome. Mas de repente, meu Deus, quem apareceu? O anjo mau. Tinha asas também, tinha uma coroa também, mas esse anjo não era nada legal. Quando o menino olhou para ele, aquele brilho todo, aquela cor escura, esqueceu o nome. Ai, meu Deus, e agora? O anjo mau enganou ele, falou com ele assim: ah, o seu nome é Carachu Xexu. O menino olhou: é mesmo, meu nome é Carachu Xexu. E aí, o menino foi embora pelo caminho. E o anjo mau achou bem legal que enganou ele, falou que o nome dele era outro. Ele, pelo caminho, fez uma música também. E ele foi cantando para não esquecer. Carachu, Xexu, Carachu, Xexu, Carachu,
Xexu, carachu, xexu. Mas o anjo bom estava observando de longe, vigiando para ver se isso não fosse acontecer. E ele apareceu. Na mesma hora, plim, que o anjo bom apareceu, o menino olhou para o anjo e na mesma hora ele lembrou o nome, que era Tatê Calanquê Catacan Quixilá Calanquê. E aí ele até cantou: o meu nome é Tatê Calanquê Catacan Quixilá Calanquê. E o anjo falou: vá depressa, menino, para sua casa e conte para sua mãe o seu nome. Você não deve esquecer. Na mesma hora, o menino foi mais que depressa. Chegou na casa dele e falou: ô mãe, eu sei qual é o meu nome. O anjo me deu meu nome. O meu nome é Tatê Calanquê Catacan Quixilá Calanquê. A mãe: que lindo nome, meu filho! Então agora você vai lá na casa daquele cantor e vai pedir ele para fazer uma música com o seu nome, para todo mundo saber que o seu nome é lindo. E ele foi na casa desse cantor. E ele fez uma música do nome dele, tão feliz que ele ficou. E a música é assim, ó: menino que não sabe nome, mas vai ter que aprender. Vai lá na estrada dos anjos e os anjinhos vão dizer que é Tatê Calanquê Catacan Quixilá Calanquê, que é Tatê Calanquê Catacan Quixilá Calanquê. Menino que não sabe o nome, mas vai ter que aprender. Vai lá na estrada dos anjos e o anjinho vai dizer que é Tatê Calanquê Catacan Quixilá Calanquê, que é Tatê Calanquê Catacan Quixilá Calanquê. Quem inventou essa história foi o tio Janu, o mesmo que inventou o carachu, xexu, carachu, xexu, carachu, xexu, xexu, carachu, xexu, carachu, xexu, xexu. Quem gostou da história? Eu gostei, você gostou? Depois dessa história tem atividade. Estão preparados? Vou pegar minhas coisas e já volto. Combinado? Vamos fazer a atividade legal de hoje. Para isso, eu vou colocar aqui do lado umas coisinhas que vocês vão precisar. Porque vai precisar de folha, cola, uma caneta, ou serve uma caneta, um lápis de cor. Por quê? Eu vou explicar. Um adulto, um pessoal de casa, vai escrever o seu nome numa folha bem grande. Pega a folha e escreve o nome, só o primeiro nome. Por exemplo, meu nome é Meirielle, aí eu vou escrever Meirielle. Aqui em casa tem uma turminha, tem a Giovana e o Pedro, e eles fizeram atividade para mostrar para vocês o tanto que é fácil e o tanto que é divertido. E tem coisas na casa de vocês que dá para todo mundo usar para fazer, tá bom? O Pedro fez uma na folha de revista e colou os papelzinhos em cima do nome, papeizinhos coloridos. Primeiro escreve, depois você, papai, mamãe, titia, quem for ajudar, vai dando os pinguinhos de cola. Que aí a criança vai colocando com esse movimento de pinça, colocando para enfeitar o nome. Vou mostrar aqui do lado como que ele deve pegar esse movimento que a gente vai trabalhar hoje, chama movimento de pinça. A Giovana fez outro na folha branca com revista picada. Pode ser revista, folheto, embalagem, qualquer coisa serve. Mas se falar, ai, não tem revista aqui em casa, não tem papel. Sabe como que eles fizeram? Olha que legal. Com macarrão. Olha que incrível que ficou. Com macarrão. Tá vendo? Então, pode macarrão, feijão, milho. Tem várias coisas que vocês podem usar. Tem coisas que eu não coloquei aqui que na casa de vocês tem, tá? Eu quero ver quem vai fazer o desenho mais enfeitado e mais bonito. E agora esse recado vai para o papai, a mamãe, os responsáveis. Por que essa atividade? Essa atividade é muito importante porque está trabalhando a identidade da criança, está trabalhando o nome. Todo mundo tem um nome para ele começar a reconhecer a escrita do seu nome, né? Que é uma das primeiras coisas que eles devem saber, o seu nome, né? E eles vão estar trabalhando, além disso, o movimento de pinça. Esse movimento é primordial para várias outras atividades e até no decorrer da vida, inclusive para escrever, tá bom? Tchauzinho. Beijo.
Oi, oi! Sou Renata Camargos, contadora de histórias, e hoje eu não vim para contar histórias. Hoje eu tô aqui para contar para vocês uma novidade. Você que estuda na rede municipal de Divinópolis pode concorrer a 20 bicicletas. Eu disse 20 bicicletas. Isso mesmo. O Bruno da Meirelles Bike está oferecendo 20 bicicletas para serem sorteadas para os alunos que estiverem com as atividades em dia até dia 19 de outubro. Então, gente, corre! Confere aí os seus cadernos. Lembre-se de mandar as fotos das atividades feitas para o seu professor, para não ficar de fora. Você não vai querer perder, né? São 20 bicicletas para você manter as suas obrigações de estudante em dia. Corre e até lá, até dia 19. Um abraço. Tchau. A educação infantil é tão divertida, não é mesmo, garotada? A gente aprende com histórias, com músicas e com brincadeiras. Vejam que legal que é a nossa próxima aula! Oi, crianças! Oi, família! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ensinar receitas que Chef Mirins, como vocês podem fazer aí na sua casa. São receitas bem fáceis e deliciosas, hein, crianças? Antes de começar a receita, vocês devem lavar bem as mãos e sempre contar com a ajuda de um responsável. Hoje a minha mãe, a Elisandra, vai me ajudar, hein, crianças? Vamos lá? Para a nossa primeira receita, vocês vão precisar de pão, alface, milho, frango desfiado, cenoura, ó, raladinha, tomate, presunto e mussarela e maionese. Crianças, vocês podem substituir algum alimento que vocês tenham mais preferência. Com certeza. Vamos começar a preparar, mãe? Vamos. Então vamos pegar o pão. Tudo já está higienizado, como nossas mãos também. Vocês vão pegar o pão e cortar com a ajuda do adulto. Partir o pão ao meio. Agora a gente pode pegar o frango? Primeiro a maionese. Colher. E o tomate. E agora? Chegou o melhor momento de saborear. Gostou, Flávia? Muito! Crianças, vamos para mais uma receitinha? A receita de agora é muito colorida e deliciosa também. Que tal um espetinho de frutas? Criança, essa receita é muito gostosa e nutritiva. Para a receita, vocês vão escolher frutas que vocês mais gostam. Mas vale a pena lembrar que é sempre bom experimentar outros sabores, hein, crianças? E vocês vão precisar também de espetinhos. Papai ou mamãe, lembrem-se de cortar essa pontinha para que a criança possa usar o espetinho com cuidado e sem perigo, é claro. Então, aqui eu estou usando uma tesoura. Vou cortar essa ponta e pronto. Agora a Flávia pode usar o espetinho com toda a segurança. Vamos lá, Flávia? Vamos. Primeiro, criança, eu vou mostrar as frutas que a gente separou. Ó, a gente separou abacaxi, mais morango, mexericas, maçã e bananas.
Lembrando que todas as frutas devem ser primeiro lavadas, higienizadas e que o adulto é que deve cortar as frutas para vocês, tá bom, crianças? Ah, e não esqueçam, hein, de sempre lavar bem as mãos antes de ir para a cozinha. Vamos começar, Flávia? Vamos. Nós vamos pegar o espetinho e agora nós vamos colocar a fruta que nós preferimos. Isso. Então vamos lá. Eu vou colocar morango. Muito gostoso. Ah, e vocês podem ir falando as cores das frutas também. Olha, o vermelho do morango, a banana. Ah, agora eu vou colocar uma mexerica. Agora eu acho que eu vou colocar o abacaxi. E assim eu vou continuar a minha sequência, olha. Agora eu vou colocar outro morango. Outra banana. Outra banana. E agora, Flávia? Agora é o laranja da mexerica. Isso. E agora? O meio amarelado do abacaxi. Isso aí, Flávia. Prontinho. Esse vai ser o meu espetinho. E o seu, Flávia? Eu vou separar umas frutas, crianças, que eu gosto muito. Eu vou escolher um abacaxi. Agora, mexerica. Maçã. Opa! Me ajuda? Claro. Crianças, se vocês não gostam muito de uma fruta, como por exemplo kiwi, mas peguem ela e também coloquem para vocês experimentarem novos sabores. Quem sabe vocês não acabam gostando. Agora eu coloquei um morango. Vocês podem colocar também melancia, outras frutas que vocês gostam. O abacaxi, Agora qual eu vou escolher? mexerica. Crianças, eu já acabei de colocar minha fruta e agora nós vamos saborear. Vamos lá? Delicioso. Além de ser bem colorido e nutritivo. Crianças, agora vocês vão aprender a fazer um delicioso cupcake de micro-ondas. Essa receita será bem legal para vocês prepararem para um café em família. Não é, Dia de Flávia? domingo, com certeza. Isso mesmo. Vocês podem fazer esse cupcake usando essas forminhas de silicone ou nessa forminha de papel ou até mesmo utilizando uma caneca. Isso mesmo. Nós testamos na caneca e olhem, crianças, deu certinho. Vamos lá aprender? Vamos. Primeiro, nós vamos falar os ingredientes que vocês vão precisar para essa deliciosa receita. Crianças, vocês vão precisar de uma colher de achocolatado em pó. Vocês gostam de achocolatado em pó? Eu gosto. Ah, mas se vocês não gostarem, não tem problema. Vocês não precisam de colocar o sabor de chocolate no cupcake. Vocês vão precisar também de meia xícara de açúcar, De um ovo, em crianças. e vocês vão pedir um adulto para colocar 1/3 de xícara de leite, 1/3 da xícara também de óleo.
E meia xícara de farinha de trigo. E uma colher rasa de fermento biológico. Ah, é importante lembrar, se a farinha de trigo já tiver fermento, aí vocês não precisam de colocar o fermento biológico. Tudo bem, crianças? E todos os ingredientes secos devem primeiro ser peneirados. Vamos para o modo de fazer? Para fazer, vocês vão precisar de uma colher e de uma vasilha. Primeiro, nós vamos colocar todos os ingredientes secos. Você me ajuda, Flávia? Claro. Então, vamos começar com a farinha de trigo. Essa, né? Isso. Vou pegar ela. E nós vamos colocar. Agora, Flávia, pega, por favor, o pó royal. Branquinha como a neve. E o Toddy. Depois, crianças, vocês podem ajudar o responsável que vai auxiliar nessa receita. Pode misturar, Flávia. Agora ela ficou uma cor mais mesclado. Isso. Nós estamos misturando os ingredientes. Agora nós vamos colocar o leite. Pode continuar misturando, Flávia, por favor. O açúcar. E o ovo. Ah, não podemos esquecer do óleo. Agora pode misturar. Que cheirinho bom. Depois de tudo misturado, crianças, nós vamos colocar nas forminhas. Levar para o forno micro-ondas durante 3 minutos. Se vocês tirarem e não estiver pronto, todo o assado, aumentem um pouquinho o tempo. Depois vocês podem decorar com brigadeiro ou com confetes Coloridos. Isso. Com um bis, com um morango. Usem a criatividade e a imaginação de vocês, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Agora chegou o momento De saborear. Ai, que delícia. Todos os conteúdos são importantes e interessantes quando é repassado por alguém que ama e sabe o que faz. Assistam a próxima aula e percebam quanto é bom aprender. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cássia, professora da creche 3 no CEMEI José Cristóvão. E hoje nós vamos falar sobre os 5 sentidos do nosso corpo.
Vocês sabem quais são eles? Visão, audição, olfato, paladar e o tato. Através dos nossos olhos, nós podemos enxergar todas as coisas, cores, formas, tamanhos. Através dos nossos ouvidos, nós podemos escutar vários tipos de sons, altos, baixos, músicas, ruídos. Através do nosso nariz, nós podemos sentir vários tipos de cheiros, perfumes deliciosos e cheirinhos não tão muito bons. Através da nossa boca, da nossa língua, nós podemos sentir vários tipos de sabores, doces, salgados, azedos. E através do nosso tato, no nosso corpo, que é a nossa pele, nós podemos sentir vários tipos de sensações, frio, calor, vários tipos de texturas diferentes. Agora eu vou propor para vocês fazerem comigo várias brincadeiras usando todos os sentidos. Vamos brincar comigo? E aí, crianças, animadas para brincar? A primeira brincadeira vai ser com o sentido da audição. Vocês vão fechar os olhos e eu vou colocar sons aqui. E vocês vão tentar adivinhar quais são os sons. Vamos começar? O primeiro é... Muito bem para quem acertou! Agora vamos do segundo. Muito bem! Agora continuem com os olhos fechados. Mais um. Isso! Quem está acertando tudo? Mais um. Isso. Legal essa aula, não é? Quanta coisa podemos aprender mesmo à distância. Nossa próxima aula é super interessante. Vamos assistir? Eu sou Renata Helena, pedagoga e professora do primeiro ciclo do ensino fundamental. Querido aluno, o tema da nossa videoaula de hoje é Estratégias de Leitura. Esta aula foi preparada para o 5º ano e o componente curricular continua sendo a língua portuguesa. Estratégias de leitura. Você já sabe que ler é muito importante. A leitura abre caminhos. Já comentamos também que tão importante quanto ler é entender o que lemos. Então, mais uma vez, vamos recordar, refletir e relembrar por que é importante ensinar e aprender a língua portuguesa. A linguagem é constitutiva de nossa história e de nossa identidade como seres humanos. E a língua portuguesa é constitutiva de nossa identidade sociocultural. Enquanto humanos, a linguagem nos diferencia dos demais e é através dela que temos que progredir, evoluir. E é através da linguagem, então, do seu uso, é que vamos expressar nossos sentimentos, ideias, pensamentos e necessidades. Se você acompanhou a aula anterior, você sabe também que agora é hora de tomar nota
usando papel, lápis, caneta e, se possível, um celular para fotografar cada tela. Vamos lá? Dicas para melhor aproveitamento da aula. Tenha bastante atenção, faça seus registros, fotos, anotações, consulte os sites indicados para enriquecer o seu conhecimento e pesquisa, esteja atento e realize as tarefas solicitadas. Contextualizando. Bom, é importante citar que contextualizar é trazer para a nossa realidade, é aplicar a realidade. A nossa realidade hoje continua sendo um texto lido na aula anterior, mas você vai trabalhá-lo de forma diferenciada, dentro de uma outra perspectiva, que é a estratégia de leitura. Estratégias são caminhos usados para facilitar o entendimento da leitura. São maneiras de entender melhor essa leitura e de explorar a leitura. Nós vamos reler hoje o texto As Pandemias no Mundo. Vamos retomar algumas expressões para fazermos uma análise linguística bem aprofundada. Você sabe o que é um verbete? Verbete é o objeto do nosso estudo de hoje. Os verbetes são as palavras listadas no dicionário, numa enciclopédia ou num glossário. Verbete também são textos informativos e eles mostram um conceito, um significado de uma palavra, de uma expressão. Os verbetes também são gêneros textuais. Consegue empregar estas palavras no uso oral e escrita? Esses verbetes, quando os aprendemos, é para empregarmos nas nossas comunicações. Então, precisamos usá-los tanto na escola quanto em casa, na vida diária, comunicando oralmente ou através da escrita. Vamos refletir também sobre a grafia correta dessas palavras. Agora, vamos ouvir a leitura deste texto em outra voz e vamos acompanhá-lo. Você daí e eu daqui, com muita atenção. As pandemias no mundo. O mundo já viveu assustado por pandemias em outros momentos. Sabendo-se que a peste bubônica, causada por uma bactéria transmitida pela pulga, dizimou 75 a 200 milhões de pessoas pela Europa, Ásia e África. A varíola dizimou a população asteca e inca. Em 1980, a OMS, Organização Mundial de Saúde, após 20 anos de campanha de vacinação, declarou extinta a doença, tendo eliminado os focos. A gripe espanhola, também causada por vírus, matou 50 milhões de pessoas em todos os continentes. A AIDS, também causada por vírus, já matou mais de 30 milhões de pessoas pelo mundo. Estas trágicas experiências ensinaram muitas estratégias utilizadas hoje no controle da disseminação do coronavírus. É importante nos conscientizarmos de que a pandemia atual tem fácil proliferação e seu contágio pode ser involuntário. Coisas tão vitais e essenciais não devem ser próximas como a respiração. Também devem ser cuidados e controlados alguns reflexos como tosse, espirros, produzidos por algumas de nossas sensações. Muitas dessas epidemias já têm antibióticos que tratam e curam. Mas, como o coronavírus é recente e as pesquisas ainda não trouxeram resultados, cabe-nos prevenção, buscar informações e adotar novos comportamentos. Síntese elaborada pela equipe de formação da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Você percebeu que alguns verbetes estão destacados nesse texto. E é sobre eles que vamos tratar e comentar. Esta aula está pautada em 3 ações com foco em estratégias de leitura. As ações são consulta ao dicionário, estudo de verbetes e a contextualização. É importante lembrar que quando eu consulto o dicionário, eu preciso considerar a ordem alfabética,
No dicionário também consta a classe gramatical de cada verbete, que vem em primeiro lugar, e depois todos os seus sentidos e significados, que normalmente são mais de um, né? E considerando como a ordenação do alfabeto, que vem A, B, C e assim sucessivamente. E o estudo de verbete, então, pautado nesse dicionário e contextualizado com a nossa realidade. A nossa realidade hoje é este texto que acabamos de ouvir e que vamos continuar para entendê-lo e melhor haver essa interação, diálogo e compreensão entre aluno e texto, é que a gente propõe tantas estratégias. Lembrando que o dicionário, repetindo, traz a ordem alfabética, considera os vários sentidos da palavra e você vai questionar, ver o que melhor se encaixa, se adequa ao texto, à expressão que você quer usar. E a forma de apresentação desses dicionários, que são impressos ou digital. O dicionário digital é o que a gente encontra aí na internet, que a gente pesquisa. E o dicionário impresso é esse que os temos em casa, na escola, nas bibliotecas, mas eles seguem a mesma sequência, continuam sendo textos conceituais, informativos e um gênero textual da língua portuguesa. Recordando, então vamos ler o que é o sentido e o significado trazido no dicionário. O dicionário ele tem uma linguagem muito específica dele, uma linguagem mais culta. Então, o sentido de verbete, segundo o dicionário. Palavra ou entrada de dicionário, cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário. É um conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras, que são os conceitos, né? Oba, uma curiosidade. Esse é o grande poeta brasileiro Mário Quintana. Mário Quintana escreveu um verbete para o pronome nós. Segundo Mário Quintana, nós é o pronome do rebanho. Quando ele se refere a rebanho, ele quer dizer a um todo, nós todos, muitas pessoas, né? E é importante também lembrar que os poetas, eles têm licença poética para brincar com as palavras e empregá-las de uma forma figurada, não apenas da forma conceitual, como é trazido no dicionário. Então, é por isso que eles brincam, criam e mexem com a nossa fantasia, facilitando a linguagem e a compreensão. Alguns desses verbetes estão listados no texto que você ouviu, que você acompanhou e leu. Eles não estão em ordem alfabética lá, como também não estão aqui, mas eu vou repeti-los para que o estudo seja mais significado. Pandemia, dizimar, extinto, estratégia, disseminação, trágico, proliferação e epidemia. Vejam um fragmento do texto. Ele traz do texto a pandemia no mundo, as pandemias no mundo. O mundo já viveu assustado por pandemias em outros momentos, sabendo-se que pandemia é uma epidemia que se dissemina por toda uma região. É uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente e etc. Então, podemos substituir a expressão pandemia por seu sinônimo. Eu vou escolher o segundo. Qualquer um desses sinônimos se contextualiza bem com o texto lido, mas uma questão de escolha vai o segundo. O mundo já viveu assustado por doenças infecciosas e contagiosas em outro momento. Também é de fácil aplicação nas nossas leituras.
Vejamos agora 2 novos verbetes. Temos aqui proliferação, que é multiplicação, em que há reprodução, que se multiplica, se propaga ou se reproduz com facilidade. Proliferação de doenças, proliferação de bactérias, crescimento em que se observa ou há um aumento significativo na quantidade de proliferação de armas, proliferação de médicos. Então, ele trouxe alguns conceitos, mais de um. E nós vamos ver quais desses aí, qual desses vamos escolher para adaptá-lo à nossa expressão. Epidemia, aumento fora do comum do número de pessoas contaminadas por uma doença em determinada localidade e ou região. Epidemia de dengue. Doença infecciosa e contagiosa que se espalha ou ataca com rapidez um grande número de pessoas numa determinada região. Vejamos o fragmento do texto. É importante nos conscientizarmos de que a pandemia atual tem fácil, vou escolher a palavra multiplicação, reprodução. Então, vamos lá. Tem fácil multiplicação, fácil reprodução e o seu contágio. Essas estratégias de voltar ao dicionário e conceituar no texto facilitam o entendimento, que é o foco da nossa aprendizagem. Muitas dessas epidemias já têm antibióticos que tratam e curam. Voltemos. O que é epidemia? Muitas dessas doenças infecciosa e contagiosa, ou muito desses aumentos de fora do comum de número de pessoas contaminadas, têm antibióticos que tratam e curam. Agora é com você. Aluno sabido é aluno esperto. E se você acompanhou a aula anterior, você sabe que em cada aula há uma tarefa a ser realizada. E a tarefa de hoje se encaixa bem com o que você está buscando e conhecendo. Você deverá buscar os outros conceitos e verbetes do texto que não foram listados aqui, fazer consulta ao dicionário, registrar os seus significados, buscar também outros verbetes que você usa e emprega no dia a dia, conversando com a sua família, com seu irmão, como forma de curiosidade de aprender. E, além de listar no seu caderno, você vai criar situações de linguagem substituindo-os. E depois, todas as suas anotações e registros deverão ser levadas ao seu professor no retorno às aulas. Então, lembrando, você vai conhecer, buscar, registrar e levar para o seu professor, além de aplicar. 5 verbos: conhecer, aplicar, registrar, listar e levar ao seu professor. São 5 ações em uma única tarefa. Vamos retomar o que aprendemos na aula de hoje? Então, vamos lá. Nós fizemos consulta ao dicionário, recordamos como é a sequência, como vem listada a ordenação dessas palavras, no quanto é importante conhecê-las para interação e socialização. Fizemos o estudo dos verbetes, recordando a conceituação do verbete, destacando alguns verbetes do texto a serem trabalhados continuamente na sua casa e contextualizamos, trouxendo todos esses verbetes, tanto para o texto lido, como também para o seu dia a dia, quando você for empregar na sua linguagem. Obrigada e até a próxima aula.
Oi, oi, oi! Sou Renata Camargos, contadora de histórias, e hoje eu não vim para contar histórias. Hoje eu tô aqui para contar para vocês uma novidade. Você que estuda na rede municipal de Divinópolis pode concorrer a 20 bicicletas. Eu disse 20 bicicletas. Isso mesmo. O Bruno da Meirelles Bike está oferecendo 20 bicicletas para serem sorteadas para os alunos que estiverem com as atividades em dia até dia 19 de outubro. Então, gente, corre! Confere aí os seus cadernos. Lembre-se de mandar as fotos das atividades feitas para o seu professor, para não ficar de fora. Você não vai querer perder, né? São 20 bicicletas para você manter as suas obrigações de estudante em dia. Corre e até lá, até dia 19. Um abraço. Tchau. Estudando à distância, estamos aprendendo a desenvolver uma habilidade muito importante nos dias de hoje: a autonomia. Com o programa Conectados com a Escola, você tem autonomia para assistir nossas aulas no melhor horário para você, seja na TV ou pelo YouTube. Aproveite essa facilidade e assista também essa próxima aula. Pois é, minha gente, muitas pessoas têm dificuldade em escrever um texto dissertativo argumentativo. O engraçado é que as ideias chegam para quase todo mundo. E o engraçado também é que existem os textos motivadores nas redações que você vai fazer para Enem, para concurso, etc. Existem isso lá. O problema das pessoas é como colocar essas ideias que vêm emboladas no papel. E qual vai ser a minha função aqui? Desembolar essas ideias que chegam emboladas na sua cabeça, para que você coloque isso aí numa folha de papel, entregue ao examinador, ele discorra ali o que tiver, lê, analisa e dê uma boa nota para você. Mas boa nota, eu estou dizendo, é boa mesmo. É nota excelente para você, ok? Então, qual vai ser a função, professor, desse curso? Qual vai ser o objetivo? Desembolar as ideias que chegam aí dentro de uma estrutura lógica. Vamos nessa, então? Primeiramente, olha o título, a proposta. Descubra como montar a sua redação. Como montar a sua redação? Primeiramente, tudo começa no início. Não é assim que seus professores sempre falam? Olha, redação tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa proposta minha para você também tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Alguns falam assim, início, meio e fim. Aqui também vai ter início, meio e fim. Agora, o grande segredo é o seguinte. Na introdução que você faz, você tem que observar se lá tem 3 elementos fundamentalíssimos, que é, das 3 partes, o contexto, o tema e tese. Professor, tem que ter tudo isso lá na introduçãozinha, tem que ter, e o examinador vai ver se você colocou os 3. Compreendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que é esse contexto? Vamos lá. A contextualização, o contexto é onde se apresenta o tema ao leitor. É possível começar definindo os conceitos principais, fazendo um percurso histórico, fazendo alusão a algum acontecimento recente. Há várias formas de se começar a redação, como quando queremos começar um diálogo. Alô? Não é? Então vamos ver. Eu vou mostrar a você como é que é esse contexto aqui. Veja o que acontece no contexto. A Naira Alves escreveu essa redação, tá? Aqui. Para ficar mais bonitinho para você, nós fizemos o seguinte. Colocamos as 3 partes. Essa primeira parte aqui é chamada contexto. No Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, olha, na introdução tem que citar qualquer coisa, por exemplo, um fato histórico, tem que citar a Constituição
cidadã, né, a Constituição brasileira, tem que citar um pensamento, tem que citar um autor, tem que citar um livro, tem que citar um filme. Cite alguma coisa, pelo amor de Deus, quando você começar a fazer a sua redação. Tem que citar. Professores, se eu não citar, sua redação não vai ser tão valorizada, sabe por quê? Porque você precisa apresentar repertório. E olha, na segunda competência de redação nota 1000 do Enem, vale 200 pontos essa questão do repertório aí, ok? Então, cuidado com isso. Então, essa aqui, ela citou, Constituição Federal de 1988. Tem que citar. Agora vamos voltar aqui a outra parte. Tem que ter o tema. O que é o tema? O tema é a proposta, a ideia núcleo, proposta como enunciado, ou seja, a abordagem principal sobre a qual vai discorrer. Você citou alguma coisa? Citou? Tudo bem. Depois você vai fazer o seguinte. Olha o que a Naira fez aqui, ó. Nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Ela está dizendo que no Brasil, muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa. Atenção, hein? O que ela começou a fazer aqui na introdução? A Constituição brasileira garante acesso à cultura. O que ela fala aqui, ó? Muitos cidadãos não têm esse acesso. Entenderam? Ela cita alguma coisa, depois fala assim, não tem, essa é a tua realidade, esse é o tema, Aqui, olha, eu até coloquei, ó, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Citou alguma coisa aqui, depois você vai falar do tema. Oi, tem gente que fala cidadãos, viu? É cidadãos mesmo. Bom, agora a terceira parte da introdução. Tese. Citou um contexto. Falou que a realidade não é essa. Aí você vai falar assim, mas precisa melhorar. Como você precisa melhorar? A tese trata do ponto de vista do autor do texto. É a sua visão sobre o tema proposto. Positivos, negativos, etc, etc, etc. Tá. Como é que a Naira fez isso, hein, gente? Como é que a Naira fez isso? Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, citou a Constituição. Isso não acontece. Mas tem que acontecer. Então, o que ela faz? Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Ela dividiu em 3 partes. Citou que a Constituição Federal garante. Ela citou que não é assim que tem acontecido. E aqui ela falou assim, precisa acontecer. Isso é lindo, gente. Olha como é que ficou aqui as 3 partes que o examinador vai ver da sua redação. Citou que a Constituição garante. Muitos não usufruem dessa prerrogativa. Tá. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes. Dessa forma, assim sendo, por isso, ok? Você apresenta as 3. Então vamos ver aqui. Eu vou mostrar para você a introdução da redação de um aluno que às vezes pensa que fez uma boa redação e não está ruim mesmo não, mas não seguiu o meu conselho. Veja bem, aluno meu, tá bom? Que não seguiu o meu conselho, por isso eu não coloquei o nome aqui. É notório que nos dias de hoje, a população brasileira já perde em números para a quantidade de aparelhos celulares dentro do território nacional. Né? A quantidade de aparelhos, a população perde para a quantidade de aparelhos, ou seja, tem mais aparelhos do que população. Ele está certinho, está certinho. Agora, essa realidade exige uma reflexão sobre o que pode ser aproveitado de positivo nesse novo processo de relações interpessoais e o que se deve evitar em tempos de tamanho desenvolvimento. Muito bacana. Aqui, olha, nos dias de hoje, o número da população perde para o número de celulares. Bacana. Essa realidade exige uma reflexão sobre o que pode ser aproveitado de positivo e negativo nessa situação. Bacana também.
Mas eu pergunto a você, onde está o contexto aqui? Cadê o contexto? Cadê o tema e a tese? Você coloca o seguinte, ele colocou o tema. Nos dias de hoje, a população brasileira já perde números para a quantidade de aparelhos celulares. Perde. É verdade. Isso é o tema. Qual a tese? Qual a tese? Essa realidade exige uma reflexão sobre o que pode ser aproveitado de positivo e de negativo dentro dessa questão de uso de aparelhos celulares. Entendeu? Então ele tem dois elementos aqui. Ele falou que atualmente é assim, mas precisa fazer uma reflexão. Bacana, mas não citou o contexto. Sabe aquela pessoa, sabe quando aconteceu de você fazer uma redação pensando que arrebentou a boca do balão na redação e depois é uma nota ruim? É essa aqui, ó. Não está ruim, não tem erro de português. Uma coisa bacana que ele fez aqui, ó. Essa realidade exige. Não é esta, todas as vezes você for retomar alguma coisa, é essa com 2 S's, não é esta com T de tatu. Então ele retomou bacana aqui, mas ficou faltando repertório, ok? Você tem que fazer a interdisciplinaridade, que está lá nos 200 pontos da competência 2. Tem que citar de qualquer jeito. Então vai a minha prova para você já na introdução. Introdução é o começo, parabéns. A introdução é composta de quantos elementos? 3. Quais são esses 3 elementos? É difícil, hein, gente? Nada, né? Quais são os 3 elementos? Contexto, tema e tese. O que é o contexto? É o momento em que você cita um fato histórico, ou você cita um pensamento, ou um pensador, ou um livro que tenha a ver aqui com o tema, ou um filme que tenha a ver com o tema, ou uma série que tenha a ver com o tema, ok? Ou a Constituição Federal, que é chamada de Constituição Federal, é chamada de Constituição Cidadã. Eu vejo nessas provas colocando tudo enquanto é nome. Carta Magna, mas tem que citar. Então, ela vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Olha que bacana, gente. Contexto, o tema e a tese. Aí a gente vai respeitar isso aqui, ó. 3 partes. Contexto, o tema e a tese. Eu vou falar isso e fazer exercícios com mais detalhes no nosso curso completo. Aqui é um cursinho, é um mini curso, com as dicas principais, espero que vocês já tenham entendido. Só que no curso nós vamos ter exercícios. Seria o momento de eu passar para vocês algumas introduções, pedir para você fazer algumas introduções, ok? Sobre isso aqui. Então, mas isso está no nosso curso completo. Não tem jeito de fazer o curso completo aqui em poucos minutos, né? Hoje já tem 10 minutos que eu estou falando aqui, ok? Aí entra a segunda parte, que é o desenvolvimento. É o meio. O desenvolvimento é a fundamentação teórica por meio de argumentos, fatos, exemplos, citações, alusões, articuladores, persuasivos, convincentes. É a sustentação dos argumentos expostos na introdução. Você não entende muito quando a gente fica falando só dessas coisas mais teóricas, não. É fundamentação teórica por meio de argumentos, fatos, tá. A gente coloca bonitinho aqui, bacaninha. Mas vamos ver na prática como é que isso acontece. Olha, na introdução, esse aluno, por exemplo, fez o seguinte. Ele colocou aqui, ó. Durante a primeira metade do século XX, gente, que gracinha aqui, ó. O contexto. As obras cinematográficas de Charlie Chaplin, olha que beleza o contexto. Atuaram como forte difusor de informação e de ideologia contra a exploração e autoritarismo no continente americano. Tá bom, citou. Agora o tema. No contexto atual, o cinema permanece como importante veículo de conhecimento, mas no Brasil não há acesso democrático a essa mídia, em decorrência das disparidades socioeconômicas, as quais fomentam. Vamos parar por aí. Aqui, ó. Aqui, gente. Gente, pelo amor de Deus, vê se você está entendendo. Contexto, o tema
é que no Brasil não há acesso. Ele fala por que não há acesso, por causa de duas coisas: a elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimentos. Ok? Ele fala. E no finalzinho ele fala assim: tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato de filmes proeminentes na introdução. Gente, professor, você está falando da introdução de novo. Estou falando mesmo. Porque na introdução ele citou dois argumentos que ele vai ter que falar no desenvolvimento. Ele disse que no Brasil não há acesso por causa de duas coisas. Por causa da elitização. Dois fatos, nem coisas, não. Por causa de dois fatos. Quais são os fatos? Elitização dos ambientes. Só se vê cinema em shoppings. É ou não é, gente? É só shopping. Só shopping. Pode ser que na sua cidade aí tenha um cineminha aí e tal, mas a maioria das vezes só shopping. 99,9, diríamos, né? E da falta de investimento em exibições populares. Ok? As quais são realizadas em prédios precários e nem são divulgados. Então tem dois problemas: elitização e falta de investimento em salas de cinema. Aí, no desenvolvimento, ele vai ter que falar sobre cada um dos dois. Então a introdução tem 3 partes, mas na introdução tem que ficar visível sobre o que ele vai discorrer. Então ele vai discorrer. Ele disse que no Brasil isso não acontece, é o tema. Por causa da elitização e por causa disso. No começo aqui ele vai ter que falar sobre a elitização, que é a sustentação desse argumento 1. E daqui a pouquinho, na próxima tela, nós vamos ver esse argumento 2. Essa questão que falta de investimento. Então, aqui, nós vamos falar só sobre isso aqui, ó, elitização dos ambientes. Tá? Tendo em vista a realidade solicitada, destaca-se crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço e tal. Aí vai escrevendo: dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, se tornam inviáveis. Por causa de quê? Restringindo o contato com os novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Inviáveis por quê? Porque há uma elitização. Ok? Quem dera eu pudesse falar um pouquinho mais com vocês aqui, né? Pena que seja um mini curso. Mas tem que ficar as duas partes. Elitização. Agora, falta de investimento. Vamos ver se está certinho. Olha aqui. Sustentação do argumento 2. E eu deixei aqui a mesma introdução. Aqui está falando falta de investimento. Vamos ver. Além disso, a insuficiência de recursos destinados a exibições em teatros populares é um fator que dificulta a democratização do ensino no Brasil. Aí, gente, ele cita Steve Jobs, né, a Apple, etc. Por quê? Por quê, gente? Porque tem que a interdisciplinaridade, não é verdade? Então ele vai citar isso aqui para mostrar para o examinador que está citando. Aí ele diz, né, que tem investimento para garantir o contato com os filmes essenciais para a instrução e para a integração dos indivíduos. Então aqui ele vai dizer, se você olhar com o tempo, né, e esse material vai estar disponível para você imprimir também, ok? Então você vai poder falar sobre isso. Então aqui, ó, no primeiro foi elitização, agora está falando sobre falta de investimentos. Então ele cumpriu direitinho os 2 papéis. Quando eu comecei a falar aqui, eu falei que a questão dos celulares, né, quais são as causas e as consequências. Então aqui ele teria que falar no desenvolvimento. Quais são as causas, quais são as consequências, nós vamos ver isso na próxima aula. Tá bom, gente? E aí nós vamos passar para a conclusão. Primeiro eu disse, revisando a minha aula, a introdução tem 3 partes: contexto, tema e tese. Só que ali você tem que deixar 2 ou 3 argumentos para você falar sobre eles no desenvolvimento, ok? E aqui, volta, o que é isso? Aqui na conclusão você está fechando. Como é que você vai fechar? A conclusão também tem 3 partes. Introdução, 3, hein? Contexto, tema e tese.
Desenvolvimento, 2 parágrafos. 2 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. 2 parágrafos para o desenvolvimento, falando sobre cada um daqueles 2 argumentos que você citou na introdução. E você fecha um parágrafo para a conclusão. Ou seja, nós temos 4 parágrafos dentro dessa proposta que eu criei para você. Atenção, nós temos 4 parágrafos para resolver qualquer redação que for explorada em qualquer concurso Enem. 4 parágrafos, você resolve sua vida. Introdução, aqui as 3 partezinhas. 2 parágrafos para o desenvolvimento, né? Você vai falar cada um dos argumentos. E a conclusão. Só que na conclusão tem que ter 3 negocinhos aqui. Ou seja, 3 partes. Quais são as partes? Ó, retomada do assunto. Eu vou ficar falando nessa retomada aqui. Marca o início da conclusão, quando se reitera a síntese da tese. Tá, você não vai entender muito isso aqui agora, não é? Propósito de intervenção. O papel dos segmentos sociais como agentes que podem intervir para solucionar. Tem que ajudar a resolver o problema. E aqui, mensagem de esperança. É necessário que isso aconteça para sermos felizes. Você vai depois ter isso nas suas mãos também, tá? Só para explicar melhor aqui. Essas 3 partes sobre as quais eu falei ali. Eu não gosto muito de ficar demorando aqui, não, porque eu gosto que você vá direto ao assunto. Mas tem que ter isso aqui para nós termos um mecanismo didático, para você ver com o tempo depois, já que aqui é um mini curso, não é? Então vamos lá. A conclusão tem 3 partes. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Mas já não falou lá em cima que a intolerância religiosa é um mal? Você está voltando ao assunto? Estou voltando na conclusão. Certo? Olha, a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Você está reescrevendo isso aí. Então, vamos lá. Isso aqui é a retomada. Marca o início da conclusão quando se reitera, confirma o que você falou lá. O assunto é sério então, hein? Há que se pensar nisso então, hein? Tudo bem. Então você fez isso. Infere-se, conclui-se, portanto, deduz-se, portanto. Aí vem o quê? Vem isso aqui, ó. Proposta de intervenção. Primeira coisa que o examinador vai olhar na sua redação. Ele bate o olho assim e vê. Cadê as soluções que esse aluno está apresentando para o assunto? Cadê as soluções? Cadê as soluções? Está entendendo? Cadê as soluções? Então, quais soluções que esse aqui fez? Sendo assim, sem mudar de parágrafo, porque tem professor meu que já falou no passado assim, olha, quando você mudar de assunto, você muda de parágrafo. Então, se eu falei que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira, aqui eu teria que mudar de parágrafo. Não! Você está no parágrafo da conclusão, você retoma, você resolve o problema. Como é que você vai resolver o problema? Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola, já citei 2 segmentos sociais. Qual foi? Governo. Segundo, escola. Né? A Larissa, na verdade. A Larissa que fez isso, nota 1000. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas do país, diminuindo assim o preconceito religioso. Além disso, ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Olha o que aconteceu. A Larissa citou governo federal, escola. O que o governo federal vai fazer, hein, gente? Vai construir delegacias especializadas. Tá. E a escola? Vai criar palestras. E a sociedade? Vai se mobilizar em redes sociais. Gente, isso é lindo demais. Só que você não pode falar assim, o governo social precisa resolver esse problema que é muito sério. Esses políticos corruptos precisam resolver essas situações.
Isso e zero é a mesma coisa. Você precisa falar como o governo vai resolver. Como o governo vai resolver? Construindo delegacias especializadas. Como a escola? Cabe à escola. Aqui. Olha os conectores aqui. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões, suas histórias. Tá. Aí ele falou assim, nossa, agora tem que falar alguma coisa. O que a sociedade pode fazer? Ah, então eu vou arrumar um articulador aqui. Ademais, a sociedade... Olha que bacana, gente. Quando ele falou que é sério, a Larissa pensou assim, sendo assim, para começar a conversa, né? São os conectores. O governo precisa fazer isso. Ainda cabe à escola criar palestras. Bacana, Larissa. Ademais, a sociedade, além disso, a sociedade deve se mobilizar. Você apresentou 3 soluções, mas falando como. Porque tem gente que coloca assim, o governo precisa fazer alguma coisa? A escola também tem o papel de apresentar propostas para ajudar a resolver o problema. Como? Como? A escola vai fazer isso como? A Larissa diz, criando palestras sobre as religiões e suas histórias, visando informar crianças jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito. A sociedade também, cabe, enfim, a sociedade se conscientizar de que tem que resolver o problema. Ah, é? Como? Deve se mobilizar em redes sociais. Por isso é que tem gente que acha que tem nota boa no Enem, porque fez que o governo precisa fazer isso, a sociedade precisa fazer isso. Mas como? Ó, aqui ó, esse aluno aqui, que eu não coloquei nome, porque tem problema, né? Portanto, é necessário que se faça uma reflexão profunda sobre a questão. Bacana, bacana, começou assim, bacana. É dever da família participar desse processo de reflexão. Como, meu filho? Como? Como? Não falou como? Pois o acesso aos meios virtuais acontece muitas vezes em casa. Ah, mas o que a família vai fazer? Criar meios de se unir, de discutir, de dialogar o problema com seus filhos. A mídia também pode fazer parte desse processo de conscientização. Como fazer parte desse processo de conscientização? Como? Está certo que eles... Está, mas como? Gente, propósito de intervenção assim. Como? Vai resolver o problema. Aqui, vou repetir. Não se canse. A mídia também pode fazer parte desse processo de conscientização. Como? Agora se colocar assim. Por meio de publicidades, por meio de movimentos, de ações concretas que ajudem a conscientizar as pessoas por meio de bons exemplos, etc. A mídia pode fazer isso. Não pode falar que a mídia tem obrigação, não. Como a mídia vai resolver? E depois, além da própria sociedade, citou 3. Que beleza! Você citou 3 mesmo? Você citou família? Ótimo! Você citou mídia? Ótimo! Você citou sociedade? Ótimo! Como? Olha o que a sociedade vai fazer. Que não pode assistir a tudo isso como se fosse um processo normal trazido pelas novas formas de tecnologia. E, naturalmente, das novas formas de comunicar pelas redes sociais. Não. A sociedade também tem que se mobilizar. A sociedade tem que requerer seus direitos. A sociedade tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. Como vai fazer? Ok? Então, além da própria sociedade que não pode assistir tudo isso, como se fosse um processo normal trazido pelas novas formas de tecnologias e, naturalmente, das novas formas de comunicar pelas redes sociais. Como a sociedade vai fazer isso, você não contou. Só disse que ela não pode assistir a tudo isso. Mas isso é a forma de resolver? A sociedade não pode assistir a tudo isso? Como se fosse um processo normal? Não, como ela vai fazer? Eu estou batendo nessa tecla para você ser feliz. Esses segmentos sociais que você cita para resolver problemas, você notou que a Larissa citou o governo federal, a escola sociedade? Eu vou, viu, no meu curso, nós vamos ver a questão do chamado GOMIFES para você decorar.
Não dá para falar tudo aqui por causa do tempo, já que é um mini curso, não é? Você vai citar o que o governo pode fazer e como. O que as ONGs podem fazer e como. O que a mídia pode fazer e como. O que o indivíduo pode fazer e como. O que a família pode fazer e como. O que a escola pode fazer e como fazer. O que a sociedade pode fazer e como. A Larissa sabia disso. O que ela fez? Ela sabe disso. Ela citou o governo, está aqui, parabéns. Ela citou escola, está aqui, parabéns. Ela citou sociedade, está aqui, parabéns. Isso aqui é uma dica que eu dou para você no meu curso completo, né? Já que isso aqui é um mini curso. Uma dica que eu dou completa para você ter que colocar pelo menos 2 ou 3 dentro da sua conclusão. Tá? A Larissa colocou 3. O nosso aluno aqui na frente também, ele colocou aqui, ó. Ele colocou família, parabéns, viu? Até colocou mesmo aqui, ó. Família, está aqui, família. Ele colocou mídia, parabéns, está aqui a mídia. Ele colocou sociedade, parabéns, está aqui a sociedade. Qual o pecado, então, professor, nessa conclusão do aluno? Ele não colocou como. Esse é o grande problema. As pessoas citam, mas não colocam como. A escola vai promover palestras, teatros. Aí é como! Aí é como! Entenderam? A escola precisa fazer alguma coisa. Não é como. Como vai fazer? Estou batendo nessa tecla. Ok. E para finalizar o nosso encontro de hoje, existe o que nós chamamos de mensagem da esperança. É essa aqui, ó. Mensagem da esperança. A conclusão fecha a produção textual como uma espécie de mensagem de esperança. Como assim a mensagem da esperança? Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse orgulhar. É porque ela citou no texto Brás Cubas lá em cima e falou assim, ó, só para lembrar o examinador que citou Brás Cubas de novo. Sabe o que você tem que fazer aqui na conclusão? O beijinho. Porque você fala assim, ó, o mal, o governo tem que fazer, tá, a escola tem que fazer, tá, a sociedade tem que fazer, e pronto? Não. Aí você vai fazer o seguinte, quais os efeitos disso? A sociedade, assim poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido. É o beijinho. Sabe quando tem um filme e tem um beijinho lá na final? E viveram felizes para sempre. Lembra das histórias? Você sabia que a sua redação tem que ter um final feliz? Final feliz? Sim, você é um resolvedor de problemas para essas provas de concurso, de vestibular, de Enem. Sabe por quê? É colocado um problema para você, você resolve o problema apresentando as soluções e fala assim no final, desse modo poderemos viver em uma geração promissora. Não é só falar assim, o governo tem que fazer isso, a escola tem que fazer isso, a mídia tem que fazer isso, toma examinador. Não, assim podemos viver em paz. É a chamada mensagem de esperança. Nós temos 3 partes aqui, então, dentro da conclusão. Temos a retomada. O que é a retomada? Lembrar ao examinador que eu sei do assunto. É um papel, é um mal para a sociedade, tá? Quem vai fazer? Como? E depois, assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente. Aí fecha com chave de ouro. Olha o que fez o aluno aqui também. Olha aqui, gente, que pena não ter feito como. Aqui, ó, ações concretas precisam ser tomadas urgentemente para que não tenhamos em um futuro próximo uma geração linda. Opa, você não está resolvendo o problema. Tem gente que termina com assim, onde vamos parar com o Brasil desse jeito? Onde o mundo vai parar? Vai explodir? Ué, isso é solução de problemas? Você é um resolvedor de problemas. Você não pode falar assim, um futuro próximo, uma geração alienada. Não, não. Você tem que fazer uma geração que vai poder refletir sobre a vida e sobre a sua permanência aqui na Terra de forma digna. Não é falar assim, onde vamos parar? Tem gente que termina a redação, sabe com o quê? Com ponto de interrogação. Meu filho, você é um resolvedor de problema. Vai colocar interrogação no final da sua redação? É para resolver problemas, a conclusão. Resumindo, para nós terminarmos a aula de hoje, então.
Introdução, 3 partes, contexto, tema e tese. Você vai imprimir isso aí, tá bom? Se você ou assistir de novo a essa minha apresentação. Desenvolvimento, 2 pontos que você citou lá na introdução. E conclusão, 3, retoma o assunto. Esse problema da droga é sério, tá? Como resolver esse problema? A família, o governo, a escola, tá? E depois, assim poderemos ter no futuro uma geração digna. É a mensagem da esperança. Espero que você tenha entendido essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro contato aqui. E nós vamos continuar falando, então, tá? Nessa próxima aula, das estruturas. Não acaba por aqui não, senão fica muito teórico, ok? Eu aguardo você então. Chegamos ao fim do nosso programa com um grande sentimento de realização. Ótimas aulas preparadas por ótimos professores para ótimas pessoas tirarem proveito deste conhecimento oferecido. Quero agradecer aos professores que gravaram as suas aulas para o programa de hoje e agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa. Se perder o programa pela TV Candidez, vocês já sabem, né? É só acessar o canal do YouTube CRPE Divinópolis, que toda a programação está lá. Um grande abraço e até mais!